Oiê! Hoje a gente vai fazer uma geleia de manga. Tá chegando a época dessa fruta. Inclusive essas aqui foram colhidas do quintal da minha mãe. Aqui eu vou tirar a casca e a parte em que ela amadureceu mais rápido, que foi a parte que caiu, bateu no chão. E aí eu tô tirando, vou fazendo isso e colocando na panela. Eu gosto da geleia mais pedaçuda, então eu vou, do jeito que eu cortar, eu vou levar pro fogo. Porém, se você prefere aquela geleia sem fiapos, você pode bater a geleia com a quantidade de água que eu indico, a manga, né, com a quantidade de água que eu indico, e depois peneirar. As geleias sempre tem uma proporção em que você não precisa se perder. Aqui eu estou usando, e é essencial usar o peso como base. Então, quando eu terminei de tirar toda a polpa da manga, eu pesei e deu 700 gramas de polpa. Então, eu acrescentei 60% do peso em açúcar, que no caso é 420 gramas. Então você não precisa ter 700 gramas de manga para fazer a geleia. Se você tiver menos, é só colocar menos açúcar, a quantidade equivalente a 60% do peso da fruta. E se você não tiver como pesar, dá para tentar fazer por medida. Então, dá para colocar a polpa em um copo medidor, por exemplo, ver a quantidade e, pela quantidade da manga, colocar metade da quantidade, aproximadamente, um pouco mais, que seria o equivalente a 60% assim, de olho, né, de açúcar. A água eu coloco o mínimo possível para a fruta cozinhar a pectina, no caso, né, desenvolver a pectina, não sei dizer o melhor termo, e não ficar muito tempo no fogo. Se você coloca muita água, vai demorar mais tempo no fogo para pegar a consistência de geleia. Sendo assim, é possível fazer a geleia com todo tipo de fruta. Acontece que, como temos algumas frutas que não tem muito corpo de polpa, né? Como, por exemplo, o maracujá, é indicado colocar algo para dar esse corpo. E uma fruta que é muito, muito legal, cheia de pectina, que vai dar o corpo nessas geleias, é a maçã. Para usar a maçã como base, eu indico tirar a casca e as sementes e ralar no ralo bem fino ou bater no liquidificador com a quantidade mínima de água para depois misturar com a fruta, o açúcar e colocar no fogo mínimo. É essencial o fogo mínimo, viu, pessoal? E a panela grossa para cozinhar a geleia. Daí, no caso, você tem que ter a medida da maçã, da fruta, que você vai dar o sabor, que pode ser maracujá, por exemplo, pesados, e pegar 60% desse peso e colocar de açúcar. Dá para colocar menos? Dá para colocar menos, mas aí não vai ser considerado geleia. Para ser geleia tem que ter essas características. Outra característica essencial da geleia é a acidez. Por isso tem o limão, que é acrescentado principalmente nas geleias de frutas que não são ácidas, como a manga, por exemplo. Nas frutas mais ácidas, como as frutas vermelhas, o morango, o próprio maracujá azedo, pode não ser necessário o uso do suco do limão. Essa é a base de qualquer geleia que eu falei aqui para vocês. Vocês gostam? Querem aproveitar as frutas que vocês têm com modo de preservação mais natural? Esse método é maravilhoso. E aqui, durante o cozimento, eu vou tirando
essa espuminha que vai formando em cima da geleia. Isso vai garantir uma geleia límpida, translúcida, bonita, aquelas bem bonitonas que para ficar no vidro. Se você não quiser ficar mexendo assim, que não fique tão bonita, você vai consumir, não se importa com isso, não tem problema, tá? E essa espuminha também pode ser usada, não precisa de ser descartada, tá? Ela pode ser vertida em um copo, misturada um pouco de água, já vira um suco. Ou ela também pode ser passada no pão, na bolacha, como uma geleia mesmo. Aqui a nossa geleia já está pronta, já está grossa, com a textura, mostrando o fundo da panela. E aí eu vou dando batidinhas assim para dar uma quebradinha na polpa, para ficar uns pedaçudos ainda, mas não uns pedaços tão grandes. E aí eu observei que está no ponto, então eu vou acrescentar o suco dos limões. Aqui eu estou usando os limões galegos, que também são do quintal, no caso aqui da minha sogra, que ela manda para mim. Mas você pode usar o Tahiti, o siciliano, fique à vontade para usar o limão da sua preferência. E aí eu vou mexer bem, cozinhar bem pouquinho mais e já vou desligar o fogo. E agora eu vou colocar em um vidro esterilizado. Como é que eu esterilizo um vidro? Esse é um funil, que é a base de um funil de café, né, que eu uso para colocar geleias dentro do vidro. Como é que eu esterilizo o vidro? É para deixar ferver completamente coberto com água por 5 minutos. E depois que ferver, você vai tirar com auxílio de um pegador ou algo do tipo, de maneira que você não toque dentro do vidro, nos espaços internos, que é onde você vai colocar o alimento que vai ser preservado. Se o vidro não for esterilizado corretamente, houver toque, houver algum vestígio de sujeira dentro do vidro, o prazo de validade não vai ocorrer de acordo com o que eu coloquei na descrição. Ele vai ser reduzido. Então, aí eu tô colocando com auxílio desse funil, que é uma base de um filtro de café, e aí ele é mais largo do que o outro funil que eu tenho aqui em casa. E aí eu vou colocando sem fazer tanta sujeira no vidro. Coloco, dou umas batidinhas e vou colocando. Se não tiver o funil, dá para colocar a geleia. E o que cair para fora, é importante deixar, depois que tampar o vidro, dar uma lavadinha. Se você ficar tentando limpar, por experiência própria, vai virar uma lambrequeira e não vai dar certo. Aí eu vou terminar de colocar toda a geleia. Então eu vou tampar o vidro e vou virar ele de cabeça para baixo. Esse processo, e a geleia está sendo colocada no vidro quente ainda, viu? Esse processo vai garantir que crie um vácuo aí no vidro. E esse vácuo vai garantir a validade dessa geleia no vidro por até 1 ano. E é isso, pessoal. Um beijo. Até mais.